Você acorda sem pressa. Não tem aquele impacto de quem saiu de um sonho ruim, nem aquele alívio de quem descansou de verdade. O quarto está no lugar. Tudo é reconhecível, meio familiar. O ventilador gira no mesmo ritmo de sempre. Você já viu aquilo milhares de vezes, mas hoje demora meio segundo a mais para tirar os olhos dali. Não é nada gritante, só estranho o suficiente para te incomodar. Você levanta, faz o básico no automático, escova os dentes sem prestar atenção no gosto da pasta, abre a torneira antes mesmo de perceber que abriu, olha para o espelho por hábito e não por curiosidade, e segue. Lá fora, o dia já começou. Gente passando, carros indo, alguma conversa perdida no fundo, tudo encaixado e funcionando. Mas tem um detalhe pequeno e quase invisível. Nada prende sua atenção de verdade. Você tenta focar em alguma coisa, uma pessoa atravessando a rua, um cachorro puxando a coleira, uma janela aberta num prédio qualquer. Tudo acontece e passa. Dá uma sensação estranha, como se você estivesse presente só pela metade. Você continua andando, mas não lembra exatamente o porquê. Isso não te assusta. Aquilo, por mais que seja sem sentido, te causa um conforto absurdo. Você olha para o relógio, desvia o olhar por um instante e quando volta, já avançou muito mais do que deveria. O tempo se tornou irrelevante. Você espera acontecer de novo. Não acontece. Você quase ignora. Quase. Mas detalhes te chamam a atenção. Uma conversa que você escuta pela metade e quando presta atenção, ela já parece estar no final. Uma pessoa que passa por você e você tem certeza de já ter visto ela alguns minutos antes. Você tenta reconstruir o que aconteceu e sem sucesso. Você vê pessoas que juravam que não estavam mais aqui, mas por algum motivo elas parecem mais vivas do que nunca. Você para, olha em volta com mais calma agora. As coisas continuam funcionando, mas não do jeito que deveriam. Tem algo faltando entre um momento e outro. Você observa melhor e por mais que se esforce muito, você não encontra uma forma de descrever o que seus sentidos percebem. E aí vem a sensação. De novo. Só que mais clara agora. Ironicamente, em meio a todo esse conforto onírico, você percebe que está livre. Você decide testar para acompanhar o fluxo. Você dá meia volta, anda sem destino, entra numa rua que normalmente você ignoraria. Ela parece maior do que deveria. Você continua. As casas começam a se repetir. Não iguais, mas familiares demais. Com variações de uma mesma ideia. Você encosta a mão numa parede, sente a textura. É real, mas aquilo não te convence. Curioso, né? Tudo parece tão familiar. As coisas continuam acontecendo, mas perdem a urgência, como se não fossem mais necessárias. Você percebe uma coisa simples. Nada aqui te obriga a absolutamente nada, e nunca obrigou. E pela primeira vez, isso não te assusta. Parece te deixar mais leve. Viu? Foi só um sonho. Agora levanta. Tem mais um dia perfeito te esperando. De novo. O Dreamcore não é apenas um estilo visual. É a materialização daquela sensação de estar perdido em um sonho onde a lógica falha e o tempo derrete. Essa estética vive no vale da estranheza, equilibrando o conforto da nostalgia com o desconforto do bizarro. Psicologicamente, o movimento se alimenta da desrealização, ou seja, o estado mental onde você se sente um mero espectador da sua própria vida, como se o mundo ao redor fosse uma simulação mal renderizada. Diferente dos tipos de terror convencional, o Dreamcore não quer assustar, mas sim replicar a natureza abstrata do subconsciente. Ele usa gatilhos visuais como parquinhos vazios sob céus reais ou objetos domésticos em contextos impossíveis para acessar memórias que você nem sabia que ainda guardava. É uma nostalgia órfã, uma saudade de lugares que nunca existiram, mas parecem dolorosamente familiares. Esse fenômeno explodiu em popularidade durante períodos de isolamento global, como a pandemia, porque refletia exatamente o que sentíamos: a solidão, a incerteza e o vazio dos espaços liminares, locais de transição que, quando vazios, revelam o quão artificiais são as nossas estruturas.
No fim das contas, o Dreamcore funciona como um paradoxo reconfortante. É um escapismo que, em vez de nos tirar da realidade, nos obriga a encarar o que há mais de profundo e estranho em nossas próprias mentes, transformando o desconforto em uma forma distorcida de paz. Se você parar para observar, o Dreamcore não é algo que surgiu agora. Ele é uma sensação que a gente vem colecionando há décadas. Escondida nos cantos da nossa memória, ele se alimenta daquele sentimento estranho que, a realidade, às vezes esquece de carregar os detalhes. Pense, por exemplo, no Mario 64. Não é só um jogo de plataforma, é uma simulação de um sonho febril. Aqueles cenários têm uma lógica onírica perfeita. Castelos imensos, com salas vazias, quadros que servem de portais e horizontes que parecem colados no céu. É aquela sensação de estar em um lugar que faz sentido enquanto você está lá, mas que quando você tenta explicar depois de acordar, soa meio absurdo. É o vazio funcional, onde tudo é mais vibrante, mas profundamente solitário. A televisão reforçou isso na nossa infância. Gumball nos ensinou a ver o estranho ao colocar desenhos em cenários de fotos reais, um contraste que grita com algo que está fora do lugar. Até coisas feitas para serem doces, como Teletubbies ou Vila Sésamo, carregam hoje uma carga de desrealização. Aquelas colinas verdes perfeitas demais, o sol com rosto de bebê, os cenários coloridos, hoje tudo isso parece um palco montado, uma peça de teatro que nunca acaba, mas que ninguém mais assiste. E no topo dessa pirâmide de paranoia, temos o show de Truman. Ele é o despertar. Truman vive numa utopia do Dreamcore. É uma cidade onde tudo é coordenado. O céu é uma cúpula de vidro e cada pessoa ao redor segue um script. Esse tipo de estética me faz refletir sobre como a nossa memória é esquisita, porque um castelo de videogame antigo ou um parquinho vazio no pôr do sol conseguem nos deixar tão angustiados. Talvez seja porque essas imagens mostram o mundo sem a gente. Elas provam que os lugares onde a gente viveu as nossas melhores memórias não guardam nada da nossa presença. Elas continuam lá, estáticos, indiferentes, como se a gente nunca tivesse passado por eles. O Dreamcore é o lembrete de que o mundo é só um palco de gesso e plástico, e quando apagamos as luzes, o cenário não sente a nossa falta.